Amém? Eu cumprimento os irmãos com a gloriosa, poderosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Olhe para seu irmão e diga: meu irmão, Deus faz o impossível tornar possível. Diga: meu irmão, Deus faz o possível tornar impossível. Amém? Quantos estão felizes com o Senhor? Abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 5. Deus é Deus de fazer o impossível tornar possível. Todos acharam? João capítulo 5. Vou iniciar a partir do versículo 1, mas eu só vou abordar aqui o versículo 19 e o versículo 24 para nossas vidas, mas eu vou iniciar do versículo 1 para vocês entenderem um pouco melhor. Uma passagem muito conhecida, todos conhecem essa passagem, eu creio, mas aonde nós vemos um milagre, aonde nós vemos uma esperança num lugar, aonde aqueles que chegassem primeiro, tocassem, na água ali, ela fosse movimentada, a Bíblia fala que essa pessoa ela era curada instantaneamente, automaticamente. Mas para muitos aqui havia muitas dificuldades. E para esse homem aqui que a Bíblia cita, que a Bíblia fala, era impossível ele chegar primeiro. Era impossível quando o anjo descesse, movimentasse as águas, ele tocasse lá nas águas para receber a sua cura. E a Bíblia fala que ele estava lá há muitos anos, há muitos tempos, há muitos dias, esperando por um milagre. Olhe para seu irmão e diga: meu irmão, Deus já movimentou as águas. Toque. Jesus naquela cruz, ele fez o impossível por cada um de nós. Jesus naquela cruz, ele fez o impossível tornar possível. Porque a Bíblia vai nos contar que a gente vivia aprisionado, vivia escravizado, vivia preso. Mas, através de uma morte de cruz, veio a libertação, veio a salvação sobre as nossas vidas. E era impossível, aos olhos humanos, Jesus ressuscitar. Era impossível alguém, depois de 3 dias morto, voltar a viver. Era impossível, depois de 3 dias, pela tradição judaica, alguém tornar a viver de novo, porque eles acreditavam que até o 3º dia, o Espírito ainda estava bailando, a qualquer momento ele poderia descer ali no corpo e aquela pessoa tornar a viver. Mas nós sabemos que nós temos um Deus, o Deus que faz o impossível tornar possível sobre as nossas vidas. O impossível, ele só é impossível quando eu e você não tornamos ele possível. Mas quando nós tornamos o impossível possível, através de Jesus Cristo, a graça do Senhor vem sobre as nossas vidas. E nessa noite Deus vai agraciar cada um de vocês com a graça, com o poder, com a sabedoria, com a unção do Espírito Santo que já foi derramado aqui através do louvor. Amém? João capítulo 5, a partir do versículo 1, inicia assim: depois disso, havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu
Betsaida, o qual tem 5 alpendres. E neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto o anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhes: queres ficar sã? Queres ficar curado? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tem homem algum que quando a água é agitada me coloque no tanque, mas enquanto eu vou descendo, ou enquanto eu vou me arrastando, antes de mim, alguém vai lá e toca. Versículo 8. E Jesus disse-lhe: levanta-te, toma a tua cama e anda. E logo aquele homem ficou sã, e tomou a sua cama e partiu, e aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado, e sabendo que não tinha lícito levar a cama, sabendo que é proibido trabalhar no dia de sábado, de levar peso. E ele respondeu-lhes: aquele que me curou, ele próprio disse: toma a tua cama e anda. E perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que disse: toma a tua cama e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, em razão de naquele lugar haver grande multidão. Depois Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: eis que já estás sãs, eis que já estás curado. Não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que curará. Versículo 16. E por essa causa os judeus perseguiram Jesus e procuravam matá-lo, porque fazia essas coisas no sábado. E Jesus lhe respondeu: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só que brantava ao sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Versículo 19. Mas Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo, que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se o não vier a fazer ao Pai. Porque tudo quanto ele faz, o Filho o faz igual. Pula aí para o versículo 24. Na verdade vos digo, que quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. E não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Amém? Queria orar com vocês nesse momento. Pai, em nome de Jesus, Senhor Deus, graças te damos, te exaltamos, te glorificamos. Te agradecemos mais uma vez, Senhor Deus, pela tua gloriosa, pela tua presença, pelo teu poder em nós, Senhor Deus, aqui na tua casa. Através do louvor, Senhor Deus, nós podemos sentir a tua presença. Cada um de nós aqui fomos tocados, Senhor Deus, por ti. E que nesse momento, seja o momento da tua palavra. Que o teu Espírito Santo conduza, Senhor Pai, esse momento, Senhor Deus, em nossas vidas. E que cada um dos teus filhos, Senhor Deus, neste momento, seja tocado mais e mais e mais ainda pelo Senhor. E que o teu Espírito Santo nesta noite, Senhor Deus, quebre corações, quebre, Senhor Deus, todo o entendimento humano que queira brigar nesta noite através da revelação do teu Espírito. Pai, em nome de Jesus, Senhor Deus, que toda honra
e toda a glória e todo louvor, Senhor Deus, seja entregue a Ti, mas que o Senhor, só exclusivamente o Senhor, continue falando conosco aqui neste lugar, Senhor Deus. E que se ainda, Deus, houver alguma brecha aqui no nosso meio, vem preenchendo essa brecha, Senhor Deus, com a Tua glória e com o Teu poder, e que só prevaleça o Teu Espírito neste lugar, o Espírito, Senhor Deus, da verdade, que habita dentro de cada um de nós, Senhor. Muito obrigado, Senhor Deus, pelo privilégio e a oportunidade que o Senhor nos propõe neste dia, de poder cultuar a Ti e render graças a Ti e louvores, Senhor Deus, ao Senhor. Muito obrigado, Deus, pela Tua mão e pela Tua proteção. E continua conosco, falando, Senhor Deus, aos nossos corações, Senhor. Assim eu oro, Senhor Deus, te agradecendo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E toda a igreja diz: amém. Glória a Deus. Amém? Quem aqui quer um milagre? Ninguém quer um milagre? Ninguém quer um milagre? Quer um milagre não, Caio? Tiago? Quem aqui quer um milagre? Tá Deus. Ninguém aqui precisa de um milagre? Não? Oh, glória. Povo santo. Amém? Acabamos de ler aqui que Jesus foi para Jerusalém, que Jesus foi para uma festa, que Jesus entrou num determinado lugar, que Jesus foi num lugar que havia muitos enfermos, coxos, cegos, paralíticos ali naquele lugar. E a Bíblia nos conta que em determinado tempo, um anjo do Senhor descia naquele lugar e movimentava as águas. E a Bíblia também nos conta que aquele que chegasse primeiro e tocasse nas águas, recebia o seu milagre. Mas Jesus, ele entrou neste lugar. Jesus, ele foi, onde havia muitos enfermos, onde havia muitas pessoas, ou todas que estavam ali, precisando de um toque divino, precisando de um toque do nosso Senhor, precisando de um milagre na sua vida. E aí eu acredito que Jesus olha para aquela multidão, não vou dizer que ele escolheu, mas que ele foi divinamente, revelado pelo Espírito Santo para ir em direção desse homem, que a Bíblia diz que ele estava lá, que já havia 38 anos que ele estava naquela situação, que ele se achava enfermo, e ele estava ali há muito tempo. E Jesus chega perguntando, se ele quer sair daquele lugar, se ele quer receber um milagre, se ele quer uma mudança de vida, se ele quer mudar toda a sua história. Mas aí ele olha para o que acontece, a Bíblia não relata aqui, mas eu acredito que todos os dias descia um anjo ali, em determinado horário, ou uma vez por semana, ou só num domingo, porque no sábado ninguém podia trabalhar, um anjo não poderia descer ali, Mas eu creio que todos os dias um anjo descia e movimentava as águas. A Bíblia não relata, não declara muito bem se era dessa forma, mas eu creio que era assim. E todos os dias, vamos dizer assim, que o anjo descia e movimentava. E esse homem ia se arrastando. Talvez o cego, chegasse lá mais primeiro do que ele. Talvez aquele que estivesse com a deficiência no braço chegasse lá mais primeiro do que ele. E ele, durante 38 anos, não conseguia tocar nas águas. Não conseguia tocar nas águas quando ela estivesse se movimentando. Não conseguia chegar primeiro para receber o seu milagre, para receber a sua cura. Mas a cura e o milagre ali estava diante dele.
Aquele que poderia reverter toda a sua situação estava ali diante dele. E aquele que foi àquele lugar para manifestar, para operar, para fazer que o poder, que a glória de Deus, que o nome de Deus fosse glorificado, estava ali diante dele. E com apenas simples palavras: pega a tua cama e anda. Pega a tua cama e sai desse lugar. Pega a tua cama e sai desse sofrimento. Pega a tua cama e volta para a tua casa. Pega a tua cama e volta para a tua família. Pega a tua cama e volta a viver uma vida como você vivia na sociedade. Volta a viver. Volta a andar. Volta a experimentar. Volta a contemplar as maravilhas do meu Pai. E aí a Bíblia nos conta que esse homem pegou a sua cama, ele se levantou e foi-se embora. Ali não era mais lugar para ele. Aquilo que era tristeza, né, aquilo que era sofrimento na vida dele, né, se tornou uma alegria, se tornou uma felicidade, se tornou uma libertação. Quando Jesus chegou e disse: pega a tua cama e anda. Eu imagino, né, como aquele homem se levantou com tanta alegria, com tanta felicidade. Como é que alguém que passa muito tempo sem se movimentar um membro do seu corpo, começa a se movimentar assim sem nenhuma dificuldade, principalmente carregando algo pesado. E querendo ou não, querido, todo mundo aqui sabe, né, que as madeiras antigas, os móveis antigos, né, são mais pesados, né? Se de agora, bem maneirinho, feito de papelão, madeira imprensada, MDF. Eu imagino o peso dessa cama. Mas Jesus disse: não é para você permanecer aqui, sua cama também não é para ficar aqui. Levanta, pega ela e volta. Em vez de você dormir aqui com a sua cama, neste lugar, você vai dormir com a sua cama na sua casa. Sai daqui. E aí muitos começaram, né, a se perguntar, muitos que viram aquele homem: epa, não é lícito? Hoje não pode. Como é que tu está trabalhando levando esse peso? Como é que tu está trabalhando levando essa carga? Não, mas aquele homem que mandou me levantar, mandou levar a minha cama também. Quem é esse homem? Não conheço. Sei nem quem é. Eu acho que esse aleijado olhou para um lado, olhou para o outro e... não, ele não está aqui, não tem como apontar para ele. Mas um homem foi aonde eu estava e mandou eu me levantar. Só simples. Mas a Bíblia também vai contar que mais lá na frente, Jesus se encontra com aquele homem. E Jesus dá uma direção para ele: não peque mais não. Para que não aconteça algo pior na sua vida. E aí aquele homem, né, apresenta, ele diz que quem era o homem que curou ele, que foi Jesus Cristo. E aí se começa a se formar, né, um ciclo. E aí se começa a se formar, né, muitas coisas para pegar Jesus, porque Jesus estava curando no sábado, porque Jesus não estava cumprindo uma tradição judaica, uma lei judaica. Mas aonde eu quero chegar nessa noite está no versículo 19 e no 24. Aonde o versículo 19 diz assim: mas Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo, que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se o não vier fazer ao Pai. Porque tudo quanto ele faz, o Filho o faz igual. Jesus estava dizendo para aqueles homens, querido, para aquelas autoridades, que não saiu nada dele, nenhum poder dele, mas que ele estava replicando aquilo que o Pai
estava fazendo. Ele estava fazendo aquilo que o Pai autorizou ele fazer. Nada eu posso fazer se meu Pai não mandar. Nada eu posso fazer se meu Pai não mandar a glória, não mandar o poder. Nada eu posso operar se eu não receber o sim do meu Pai. Porque tudo convém dele, tudo é para ele, tudo se manifesta através dele. Muitas das vezes na nossa vida, na nossa caminhada, com o passar do tempo, começamos a olhar para aquilo que Deus tem feito através de cada um de nós. Começamos a olhar para aquilo que o Senhor manifestou através de cada um de vocês. E começamos a se achar, começamos a se engrandecer, começamos a se ensoberbecer, como se fosse algo que fosse manifestado através de cada um de nós. Mas o próprio Jesus Cristo está nos dando uma lição nessa noite, querido. Aquilo que você faz através do nome de Jesus, aquilo que você faz através do poder de Deus, não é seu, e sim do Pai, porque você também é filho. Tem algum filho aqui? Todos aceitaram a Jesus, né? Somos filhos. E há uma herança do nosso Pai em nossas vidas. E há uma herança do Criador para cada um de nós. É tão interessante que no mundo aqui terreno, né, nós só recebemos a herança dos nossos pais quando eles morrem. Ou quando eles em vida dividem tudo ali, né, e entrega, faz um testamento aqui, isso aqui é seu, de fulano, de cicrano. Quando eu morrer, isso aí já é seu, toma de conta. Mas alguns, só depois que morrem. Quando Jesus Cristo morreu naquela cruz, querido, a Bíblia vai nos dizer que o véu ele foi rasgado de cima para baixo, que nos deu acesso livre para entrar, para prantear, para sentir, para buscar a presença do Todo-Poderoso. A Bíblia diz que o véu foi rasgado. E o acesso livre, ele ficou livre para cada um de nós, para buscar o nosso Senhor Jesus Cristo. Através do nosso irmão chamado Jesus Cristo, que ele morreu, que ele ressuscitou, que o véu foi rasgado, nos deu acesso para ser tocado, nos deu acesso para operar, nos deu acesso para buscar e a glória do Todo-Poderoso, a glória do Pai, se manifestar em nós, através de nós, sobre a vida de outras pessoas. Jesus chegou neste lugar, ele poderia ter curado todos, sim ou não? Sim? Mas por que não? Olha para seu irmão e diga: meu irmão, tem coisa que Deus faz que não tem explicação. Ele poderia ter curado todos, sim ou não? Sim. Ele poderia manifestar a glória do Pai naquele lugar para que todos saíssem daquela situação. Mas só um. A escolha de Deus foi só um. Para que o poder, para que a glória se manifestasse. Foi só um. Quem aqui da sua casa, só você é convertido? Quem aqui só da sua casa você é convertido? Só tu não? Quem aqui da sua casa é convertido? Só você? Quem mais? Mirela, Caio, Sara, Paulo. Levanta a mão aí vocês.
Agora olhe para eles e diga: só um. Diga: só um. Diga: é através de um que Deus faz o sobrenatural. É através de você que Deus vai fazer o sobrenatural, querido, na sua casa. É através de você. Por que Deus não escolheu logo todos da casa? Ou dois, né? Mas só um, só você. Bata no peito e diga: eu sou escolhido. E se eu sou escolhido, eu sou responsável para fazer a diferença na minha casa. Você é responsável. Jesus, ele tinha uma responsabilidade muito grande. Desde quando ele nasceu, desde quando ele estava no ventre da sua mãe. Tamanha responsabilidade, né, que o mal queria matar. Que o mal não queria que ele nascesse. Que o mal não queria que ele pisasse nessa terra. Porque havia uma promessa, havia uma palavra, que ia nascer um, do ventre de uma mulher, e que ia esmagar a cabeça da serpente. Deus não falou uma multidão. Deus não falou uma legião de anjos. Mas disse só um. Que ia nascer e ia pisar na cabeça da serpente. Só um. Amém? Esse papel é meu e de vocês. Fazer a diferença, fazer o sobrenatural, fazer que a glória de Deus se manifeste no seu lar. Esse é um papel meu, esse é um papel de vocês, esse é um papel de cada um. Mas que vocês não venham se acovardar na hora que for para executar, na hora que for para fazer, na hora que for para operar. Porque vai vir muitos questionamentos, vai vir muitos julgamentos. Tu quer, eu quero, mas não tem ninguém. Eu estou aqui para te ajudar. Levanta do teu lugar, pega a tua cama e sai daqui. Foi 38 anos de choro, foi 38 anos de angústia, foi 38 anos de decepção, foi 38 anos se perguntando: o que foi que eu fiz? Ou, o que meus pais fizeram para eu estar nessa situação? Muitos anos, querido. Mas aonde Deus chega, Ele quebra toda a fortaleza, aonde Deus chega, Ele opera todo o milagre na vida daquele que crê. Não tem ninguém, Senhor, que me pegue no braço. Beleza, não tem. Mas eu vou te dizer algo. Levanta e pega a tua cama. E assim fez. E assim a Bíblia nos mostra. E assim a Bíblia nos fala. E assim aconteceu, querido. Uma palavra. Uma palavra pode mudar toda uma história. Uma palavra pode mudar toda situação. Uma palavra pode trazer vida, mas também pode trazer morte. Uma palavra pode fazer o sobrenatural de Deus acontecer. Tu queres? Não tem ninguém. Tu queres? O povo aqui é egoísta, eu estou aqui há um bocadinho de ano. Tu queres? Cheguei aqui mais primeiro do que aqueles ali, mas eles chegam primeiro lá. Tu queres? Acho que não tem mais jeito.
vou morrer nessa situação, vou viver aqui até a morte, não tem nada que possa ser feito por mim. Tu queres? É uma decisão, querido. A nossa vida só é mudada por completa quando nós decidimos abrir a porta e deixar Jesus entrar e fazer a vontade dele. Eis que estou à porta. Será que essa palavra é para o ímpio? É só para os ímpios? É para cada um de nós também, querido. Ele está batendo na porta e se você deixar ele entrar, vai acontecer um reboliço. Mas é um reboliço do sobrenatural de Deus para que a sua vida a cada dia ela se torne melhor aqui nessa terra. Não que você vai viver bem de bens, mas você vai viver bem da graça e do poder do nosso Senhor Jesus Cristo. Caiu o louvor aqui porque pararam de falar do céu. O que se fala hoje? É tanto em riqueza, é tanto em que Deus vai dar, é tanto em que Deus vai operar, é tanto que Deus vai te dar uma casa melhor, um carro melhor, um trabalho melhor. E o céu, aonde fica? Será que Cristo não vai mais voltar? Será que foi só ilusão aquilo que falaram para cada um de nós? Mas eu creio que Ele retornará e vai vir buscar a sua igreja. Vai voltar. Fui cortar meu cabelo ontem, né? E a gente começou a conversar e eu fiz uma pergunta ao rapaz que estava cortando meu cabelo. Na sua concepção, por que Cristo não voltou ainda? E aí ele parou. Ele disse: eu acho que é porque o evangelho, eu acho que todas as pessoas não foram evangelizadas ainda, não ouviram falar de Jesus. Aí eu disse: eu vejo dessa forma também. Porque tem lugares aí que um determinado refrigerante já entrou, mas o nome de Cristo ainda não. Tem determinados lugares aí que esse refrigerante é conhecido, mas o nome de Jesus não. E nós? O que nós podemos fazer com aquilo que nós conhecemos, com aquilo que nós experimentamos, com aquilo que nós provamos todos os dias, querido, em nossas vidas? O que você pode fazer para que a caminhada de outra pessoa se torne melhor? O que nós podemos fazer para que uma pessoa que está sofrendo pare de sofrer? O que nós podemos fazer? O que nós podemos operar? O que nós podemos decretar aqui nessa terra? O que nós? O próprio Jesus aqui falou que o que ele estava fazendo foi o Pai que mandou. Foi a liberação do Pai, foi a direção do Pai. E se nós estamos lendo a Bíblia, querido, a palavra do nosso Pai está aqui escrita. Está aqui toda a direção, está aqui todo o mapa para você agir aqui nessa terra, para você operar aqui nessa terra, para que a glória e o poder do grandioso se manifeste através de você. Está aqui. Mas muitas das vezes nós estamos que nem esse homem. Senhor, não tem ninguém que vá junto comigo. Senhor, não tem ninguém que fale do meu lado. Senhor, não tem ninguém que me acompanhe. E Jesus dizendo: eu só preciso de um atalaia, de um que esteja na brecha. Só um. Para que a glória e o poder do meu Pai se manifeste nele. Só um. É tão simples. Mas muitas das vezes o um não quer essa simplicidade. Não quer ter essa responsabilidade. Jesus entrou neste lugar, querido, determinado a fazer algo.
Mas também Jesus entrou neste lugar determinado a obedecer ao Pai. Jesus também entrou neste lugar determinado só fazer, só cumprir aquilo que foi passado para ele. Nem mais e nem além daquilo que foi falado. Só aquilo. Não abusou da autoridade que foi dada para ele. E só levanta. A ordem foi dada lá do céu. A ordem foi dada pelo meu Pai, levanta. Só depende de você. Olhe para seu irmão e diga: meu irmão, só depende de você. Só você. Só depende de você. Só depende de cada um de nós. Só depende da nossa esperança, da nossa fé e da nossa determinação no Cristo, no Salvador. Eu vou entrar aqui porque o meu Pai mandou entrar. Mas tem muitos. Mas Ele me direcionou só para um. Olhando assim, eu acho que era o que estava lá há mais tempo. Naquele lugar. E podemos dizer assim que era o mais necessitado, porque não tinha como ele tocar nas águas. Era aquele que ia morrer ali mesmo. Mas a misericórdia e a graça do nosso Senhor chegou sobre a vida dele, assim como chegou sobre as nossas vidas, querido. Nós temos que começar, querido, a trabalhar para o Senhor com determinação, coragem e vontade. Para que o nome dEle, para que o poder dEle, para que a glória dEle, para que Ele seja reconhecido, para que Ele seja falado como Deus Todo-Poderoso aqui nessa terra. Só um. Deus não precisa de uma multidão, mas precisa de um que seja corajoso. Para ir, para lutar, para enfrentar, para guerrear, para não desistir, mas para avançar. Só um. Só um. Bata aí no seu irmão e diga: esse um é você, meu irmão. Diga: é você. Comece a fazer tudo aquilo que o Pai te manda. Comece. Eu imagino um de nós nesse lugar aqui. Deus manda você entrar. E aí você olha. E Deus disse: aquele dali, você acha que isso é de mim? Porque tem um bocado aqui. Será que é o Senhor mesmo que está falando? Será que é o Espírito Santo mesmo que está bradando aqui na minha vida? Será? Isso é de mim? E aí nós se acovardamos, querido. E não operamos o poder e a glória do Todo-Poderoso naquele lugar que Deus manda você manifestar a glória dele. Será que é? Quantas vezes nós se acovardamos quando Deus disse: vai lá e ora. Vai lá e libera uma palavra. Vai lá e profetiza. Vai lá e dá um abraço. Vai lá, aperta a mão. Ah, isso é de mim, isso é a minha vontade. Mas será que o diabo vai mandar você dar uma palavra de bênção para a vida de outra pessoa? Será que o diabo vai mandar você dar o seu ombro para outra pessoa chorar com um abraço? Será que o diabo vai mandar você levantar aquele que está caído? Não. E muitas das vezes duvidamos daquilo que o Senhor fala para cada um de nós, querido. Oh, meu Pai, há uma multidão aqui. Eu queria curar todos,
Mas o Senhor só autorizou um. Queria curar todos. Mas a determinação foi só para um. Não foi só para todos. Então, eu vou fazer aquilo que o Senhor está mandando. Amém? Fique de pé aí no seu lugar. Então, querido, leve essa palavra cravada no seu coração. Que cada um de nós venhamos ter determinação naquilo que nós estamos fazendo. E acreditar e crer e viver aquilo que o Senhor Jesus Cristo está dizendo aqui no versículo 24. Na verdade vos digo, que quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. E não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Quem crê naquele que me enviou, terá a vida eterna. Quem crê no meu Pai e acredita no meu Pai, irá operar e fazer as maravilhas que eu fiz aqui nessa terra. E o próprio Jesus ainda diz assim: melhores e maiores do que eu. Coisas maiores. Quem crê naquele que me enviou, fará muitas coisas ainda até que ele volte. O que está faltando, querido, na sua vida? Para que você manifeste a glória de Deus através de você. Não é Ele que vai manifestar. É você que vai fazer com que a glória dele se manifeste. É você que vai buscar a presença, buscar a graça para que a glória dele se manifeste dentro de você. Jesus, ele é o maior exemplo para cada um de nós. Buscava, acreditava, cria naquele que lhe enviou. Era determinado com aquilo que o Pai direcionava para ele. Era, na forma que eu estou falando, era quando ele estava aqui nessa terra, como ser humano, como homem igual a cada um de nós. E nós conhecemos muitas coisas que o Cristo operou, querido. Mas essa função, agora, ele deixou para cada um de nós. Porque a Bíblia diz que ele reuniu os seus discípulos e derramou poder sobre a vida deles. Derramou a graça do Pai sobre a vida deles. Derramou a grandeza do Pai sobre cada um deles, e ele disse assim: ei, vai. Vai. Não é preciso ter chamado para obedecer, mas é necessário obedecer uma ordem: ide. Não tem um chamado para pregação, mas há uma ordem: obedeça. Ide. Quantos de nós se prendemos, querido? Por causa de protocolos. Vou até usar esse termo, por causa de patentes. E aonde fica o ide do Senhor? E aonde fica a chamada do ide, que não foi selecionado para cada um, não, foi para todos. Portanto, vocês vão. Portanto, vocês batizem. Portanto, vocês ensinem. Portanto, vocês preguem. Portanto, vocês doutrinem, para que esse povo permaneça na verdade. Ide. Anuncie.
Pregue o Evangelho. É para todos. Mas aí muitas das vezes se prendemos. Porque eu não tenho uma chamada para isso. Porque eu não tenho uma chamada para fazer. E aonde fica o ID, querido? Deus derramou dons para cada um de nós. Deus também derramou uma chamada para cada um de nós. Mas há uma palavra mais poderosa e mais forte do que tudo isso. É o ID. Vão. Ensine tudo aquilo que vocês aprenderam. Façam tudo aquilo que fizeram com você. Vão. Deus está chamando cada um de nós, querido, para reviver, para olhar, para analisar aquilo que nós estamos fazendo no reino. Deus está chamando cada um de nós, querido, para auto se analisar. Eu só canto, mas eu não prego. Eu só prego, mas eu não canto. Eu só oro, mas eu não evangelizo. Eu só evangelizo, mas eu não oro. E aonde fica o ID? Aonde fica a vontade? Jesus entrou neste lugar aqui para cumprir a vontade do Pai. Eu imagino o Pai falando com Jesus: meu filho, entra aí nesse lugar. Tem alguém aí que está necessitado há muito tempo. Tem alguém aí que está frustrado com os homens. Vai lá. Vai lá porque eu tenho algo especial para derramar na vida dele. Vai lá porque hoje eu decretei que a situação dele não será mais a mesma. Vai lá. Porque ele está decepcionado com a raça humana. Ele está decepcionado com aqueles que estão ao seu redor. Vai lá. É tanto que a resposta foi: não tem ninguém. Mas Jesus está dizendo para você nessa noite: eu não te decepcionei, eu não te frustrei. Para de olhar para os homens, para de olhar para as coisas e começa a olhar para Cristo. Tu queres? Não. Mas levanta daí porque foi determinado. Vai, volta, pega a tua cama, vai para a tua casa. Olha para Jesus, querido. Embora que a situação ao seu redor você comece a olhar assim e dizer: são todo mundo ingrato, ninguém me ajuda. Mas aquele que fez e pode fazer todas as coisas em nossas vidas está dentro de você. Olha mais para o céu. Olha mais para a palavra. Procura viver mais a palavra do nosso Senhor na sua vida. Procura, querido. Porque esse homem olhou para muitos, mas ninguém não estava nem aí para ele. Ninguém se compadecia. Alguém poderia ter dito: eu estou precisando, mas tu é mais, eu vou lá e na próxima vez eu corro. Fica aí. Mas Deus enviou o anjo naquele lugar. Não para movimentar as águas, mas para abalar com toda a estrutura daquele homem. Levanta. A tua história, a tua situação muda hoje. Levanta. Faz aquilo que eu estou mandando. Levanta. Faz aquilo que eu estou determinando. Segue. Mas vá. Vá.
E ele ainda pregou ainda, olha. Quem mandou tu carregar a tua cama? Foi um homem lá que chegou lá e eu estava assim, assim, assim. Ele mandou me levantar e eu me levantei e eu estou aqui e eu estou obedecendo a ele. E aí me vem a memória, a mente, aquela palavra. O que importa é obedecer a Deus ou obedecer aos homens. Não pode carregar, mas aquele lá mandou. E eu vou levar. Amém, queridos? Feche seus olhos nesse momento. Começa a olhar para dentro de você e ver como é que está a sua caminhada. Começa a olhar quem você é no reino. Começa a olhar como você se apresenta para o Pai. Porque muitas das vezes, querido, através do nosso machismo, Deus não vai agir. E muitas das vezes também através da nossa soberba, o poder de Cristo não se manifesta em ti. E muitas das vezes também por causa das nossas indiferenças. Ele não faz tudo aquilo que Ele quer fazer. Mas olha para dentro de ti. Quantos aleijados, quantos coxos, quantos cegos estão esperando a sua visita? Quantas pessoas aprisionadas hoje estão esperando a sua visita? Quantas pessoas hoje estão esperando uma palavra da sua boca vinda do céu? Muitas das vezes também olhamos e dizemos: quem quer vem atrás. Mas muitas das vezes esse que a gente declara que quem quer vem atrás, talvez ele não possa andar, não possa chegar a uma prisão que prende. Ecoar sobre as águas, Oh, Espírito Santo, agitadas da alma inquieta que não consegue descansar. oh Jesus. Tua voz, Senhor, fez surgir o universo. Tua voz, Oh Jesus. é cheia de majestade. Ela aponta a direção, dissipa toda a confusão. Você entende essa canção? E traz luz na escuridão. Louve com todo o seu ser nessa noite. Eu preciso calar todas as vozes, menos a tua. Silenciar todas as vozes, menos a tua. A tua. Olha o que você vai declarar. Se eu não te ouvir, eu morro. Talvez você esteja morto, Se eu não te ouvir, porque não quer ouvir mais a voz de Deus. tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é Oh, Espírito Santo. mas se eu te ouvir, eu vivo. Se eu te
santo, Preciso santo és tu, calar Senhor. todas as vozes, menos a tua. Silenciar todas as vozes, menos a tua. A tua. Eu mas se eu te ouvir, Queira ouvir, queira ouvir para viver e levar vidas para outras pessoas. Tua voz é segurança no começo, meio e fim. Tua voz é tudo. Santo, santo és tu, Senhor. Só o instrumental. Meu Jesus. Oh, Espírito Santo. Santo és tu, Senhor. Oh, Espírito Santo, graças te damos, Senhor. Graças te damos, Senhor Deus, pela tua presença, pela tua palavra em nós, Senhor. Te agradecemos, Senhor Deus, por essa noite, de poder, Senhor Deus, ouvir a tua voz. Ouvir, Senhor Deus, a tua palavra, Senhor Deus, em nós, através do teu Espírito Santo, Senhor. Só a tua voz é tudo, Senhor. Assim, queridos, como essa canção declara, eu preciso calar todas as vozes, menos a tua. Muitas das vezes os teus pastores estão pregando, anunciando, dando uma direção para a sua vida, mas aí você não ouve. Silencia essas vozes, vinda do céu para a sua vida, e muitas das vezes deixar o diabo minar a tua mente. Muitas das vezes Deus fala contigo através da palavra, mas aí você olha e diz: não é para mim, é para fulano, é para Cicrano e Beltrano, mas é para você. Muitas das vezes silenciamos a voz de Deus e queremos ouvir a voz do mundo em nossas vidas.
Muitas das vezes queremos cumprir as nossas vontades, as nossas vozes. Eu posso, eu consigo, eu quero. Chegarei lá para mostrar que Deus é comigo. Ei, você pode chegar. Mas será que o nome de Deus será glorificado? Ou você vai bater no peito e dizer, eu consegui? Olha para esse homem nessa noite que foi pregado e anunciado. O homem que foi lá, que falou comigo, disse, levanta, pega a tua cama, pega o teu leito e sai deste lugar. Mas lá na frente um pouquinho, aquele mesmo homem que declarou, levanta, disse, não peques mais, para que não aconteça algo pior em sua vida. Olha só. Pai, em nome de Jesus, que nessa noite nós venhamos entender e compreender e querer viver a Tua vontade, Senhor Deus, em nós. Pai, em nome de Jesus, Senhor Deus, Tu és santo, Tu és maravilhoso, Tu és poderoso, Tu és grandioso, Senhor. Mas que o Senhor toque na vida dos Teus filhos. Mas também, Senhor Deus, nós sabemos que os filhos têm que decidir ser tocados pelo Pai. Porque a Tua palavra nos diz que a Tua vontade, a Sua, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Mas muitas das vezes, Senhor, nós como filhos, não queremos a Tua vontade, mas sim a minha, a nossa vontade, fazer do nosso jeito, do nosso querer, do nosso eu. Mas nos perdoa, Senhor, nessa noite. Porque eu sei, Senhor Deus, que vidas vão sair desse lugar, Senhor Deus, mudado com a sua concepção de viver, com a sua forma de querer agir, com a sua forma de olhar para o ministério, de olhar para os pastores, de olhar para os irmãos. Perdoa, Senhor. Mas que venha a Tua graça, Senhor Deus, a cada dia em nossas vidas, porque Tu és aquele que faz todas as coisas. Tu és aquele que faz o impossível tornar possível. Contemplamos, Senhor Deus, através da Tua palavra, que era impossível. Era 38 anos. Mas quando o Senhor chegou, e bastou apenas uma palavra, tudo aconteceu. O milagre chegou na vida daquele homem. Que em nós, Senhor, seja dessa forma. Que nós venhamos querer ouvir a Tua palavra. Mesmo que seja uma palavra dura de repreensão. Mas é Tua, é a Tua palavra, é a Tua verdade, é o Teu querer. Esse homem poderia ter olhado e ter dito, eu já estou de pé. Mas eu não posso, Senhor, carregar essa cama, porque hoje é sábado. É proibido no dia de hoje. Mas eu vou obedecer a Tua palavra. Porque eu sei aonde eu estava. E eu sei aonde eu vou chegar agora. Eu sei o que eu estava vivendo e também eu sei aquilo que eu vou viver a partir desse momento.
é a tua palavra. Eu irei carregar a cama. Embora que muitos me julguem, me maltratem, me condenem, mas eu irei carregar. Porque a tua vontade é a tua palavra. Isso nos dá um retrato, querido. A cama, ela representa a madeira. E a madeira, ela representa a cruz. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Pegue a sua cruz e siga-me. Cruz é dor, cruz é sofrimento. Mas cruz também é a graça do nosso Senhor em nossas vidas. Cruz representa a salvação do Todo-Poderoso para cada um de nós. Cruz representa alguém que morreu, mas também fala uma verdade de um homem que ressuscitou e vive eternamente para sempre, e que irá retornar para buscar, para levar a sua amada igreja. Oh Espírito Santo, muito obrigado, Senhor, pela tua presença. Honras e glórias, Deus, entregamos diante de ti. Que o Senhor Deus, receba toda adoração, toda glória a ti, Senhor Deus. Porque tu és aquele que pode fazer todas as coisas. Muito obrigado, Senhor. Toda honra e glória para ti. Em nome de Jesus. Amém.